Saudações, professor Walter Almeida, matemática para o 9º ano. Na aula anterior nós falamos sobre trigonometria, vimos as relações fundamentais, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, algumas relações importantes. Agora nós vamos à aplicação desse saber. Tudo bem? Então vamos lá. Na primeira questão, nós temos o seguinte. Encontre o valor de x e de y. Bom, eu tenho x e y. Ele me deu um ângulo de 45. Primeira coisa que eu vou observar, esse é o ângulo que o autor pretende que eu trabalhe. Então, sobre esse ângulo é que eu vou encontrar os demais. Primeira coisa, eu vou classificar essas retas. Se esse é o ângulo que eu estou estudando, esse aqui vai ser o cateto oposto, esse vai ser o cateto adjacente e aqui a hipotenusa. Por que é importante nesse primeiro momento você classificar essas retas? Para você poder aplicar os conceitos de seno, cosseno e tangente de forma mais fácil. Então, se o ângulo é 45, eu vou pensar no seno de 45. Quem se lembra o que é seno de 45? Simples. Sempre será o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vou cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse primeiro momento, eu ainda vou deixar anotado. Você que já memorizou, não precisa colocar o conceito. Aqui é para aqueles que têm dificuldade, ok? Bom, então eu tenho o cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cateto oposto eu chamei de y. A minha hipotenusa, 20 raiz de 2. Bom, uma informação que eu quero mostrar para vocês. Se eu tiver somente dois números, eu não consigo encontrar esse valor. Então o que eu preciso fazer? Pensar na substituição do valor de seno de 45. Então, isso aqui vai ter que se tornar um número que eu já saiba. Como que eu vou encontrar isso aqui? Simples. Nós não construímos uma tabela trigonométrica, então eu vou lá, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter raiz de 2 sobre 2, que é igual a y, sobre 20 raiz de 2. Percebam que aqui termina o conteúdo de trigonometria. Simples assim. Identifica as retas, substitui os valores e você vai montar uma proporção. A partir daqui, conteúdo de 6º, 7º ano, muito tranquilo para a gente. Então, só faz aquela multiplicação cruzada. 2 vezes y, 2y. E 20 vezes raiz de 2, 20 vezes raiz de 2, aliás, que seria isso aqui, multiplicado por raiz de 2. Coloquei entre parênteses, só para você perceber que esse 20 raiz de 2 era esse denominador e que esse, o que está dentro de parênteses é o que estava no numerador. Bom, vamos dar sequência a esse pensamento? Então, 20 vai ficar, 2y é igual a 20. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso pensar da seguinte forma, que é raiz de 2 ao quadrado. Por que eu posso pensar dessa forma? Simples. Porque todo número multiplicado por ele mesmo é uma potência quadrática. Por que é interessante eu pensar dessa forma? Porque eu vou me lembrar que a potência vai cancelar a raiz e vai sobrar somente o 2. Tranquilo? De forma rápida você pode pensar o seguinte. Esse 2 está multiplicando, passa a dividir. Ou seja, esse 2 vai terminar cancelando esse. Então eu já tenho o valor da minha primeira reta, que é 20. Então, eu já sei que essa reta aqui teria 20 unidades. Tudo bem? A partir desse momento, para descobrir o x, você pode utilizar. Se você tem duas retas, para descobrir a terceira, você pode usar o teorema de Pitágoras. Perfeito? Porém, vamos fazer pelo caminho da trigonometria para poder trabalhar mais, ficar mais na cabeça da gente, mais funcional. Bom, se eu já achei o y e já tenho hipotenusa, tenho o oposto e tenho a hipotenusa, falta só achar o adjacente. Aí eu vou me lembrar, qual dos conceitos que trabalham com cateto adjacente? Vou me lembrar do cosseno, não é isso? Então olha lá, cosseno de 45 vale cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo bem? Bom, para que eu possa responder isso aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira. Substituir o nome cosseno de 45 por seu valor. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então,
sai isso aqui e entra raiz de 2 sobre 2, vale x. Eu não vou terminar esse cálculo por uma coisa simples, uma questão simples. Se você observar, eu cheguei na mesma fração, eu cheguei na mesma proporção. Ou seja, eu já sei que o x também vai valer 20. Tranquilo? Então, vamos para um segundo exemplo. Ainda encontrando x e y, o triângulo está numa posição diferente, eu tenho um outro ângulo, mas o princípio é o mesmo. Esse é o ângulo que eu vou estudar. Por esse ângulo, esse aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Chamo a atenção de vocês pela segunda vez. Os ângulos, as retas que formam o ângulo de 90 graus, elas sempre serão cateto. Cuidado para não errar nessa classificação, beleza? A reta que está do lado oposto ou do lado contrário é sempre a hipotenusa. Então eu tenho, se eu quiser descobrir o x, ele é cateto oposto. Então eu tenho que pensar numa relação que tenha cateto oposto no nome. Então eu já sei que será o seno. Então, seno de 30 vale cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas olha que problema. Seno de 30 eu consigo saber. Eu volto na minha tabela, seno de 30, 1 sobre 2. Então eu tenho... Conseguiram perceber que nessa relação, ela é uma relação verdadeira, mas ela não me leva para a resposta. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Eu teria que me valer das propriedades de proporção e ter mais informação. Então perceba que aplicar o seno, apesar de ser um conceito que é cabido, não vai me levar à resposta. Por que não me leva? Simples. Porque a incógnita é a hipotenusa e o cateto oposto. São as duas razões que eu utilizei. Então aqui, certamente, para que eu pudesse resolver de forma mais rápida, eu teria de ter usado a tangente de 30, tudo bem? O que é a tangente de 30? Cateto adjacente sobre cateto oposto. Bom, sabemos que pode substituir tangente de 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 vale 9 raiz de 3 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, 3 vezes 9 dá 27. E x vezes raiz de 3. Bom, o que está multiplicando vai passar a dividir. Então eu vou ter 27 raiz de 3 sobre raiz de 3, que é igual a x. 27 divide por 1 dá 27. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá x. Então nós temos aqui o valor da nossa primeira reta, tudo bem? Chama a atenção de vocês um detalhe. Eu não fiz a racionalização aqui, tudo bem? Depois a gente justifica por quê, no outro momento. Bom, se eu já sei que essa reta aqui tem 27, para que eu encontrar a hipotenusa, poderia aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Porém, vamos nos valer de outra teoria. Agora eu vou descobrir o y. Y, ele tem hipotenusa. Nas relações trigonométricas que nós estamos usando da forma mais simples possível, que é essa, a relação que possui hipotenusa é somente seno ou cosseno. Não é isso? Como eu tenho o cateto oposto, eu posso fazer o seno. Como eu tenho o cateto adjacente, eu posso usar o cosseno. Então, qualquer um deles. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Correto? Cosseno de 30, eu vou olhar o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Bom, fazendo a multiplicação cruzada, 2 vezes 9, 18. Y vezes raiz de 3, Y raiz de 3. Perceba que quando você não tem o valor exato, você só repete a informação. Eu não sei o valor de y e eu também não sei de qual o valor da raiz de 3. Então, eu vou só repetir a multiplicação. O que está multiplicando vai passar dividindo. 18 raiz de 3 sobre raiz de 3
é igual a y. Então, o y cancela 18. Então, aqui nós terminamos, encontramos o valor de x e o valor de y. Foi exatamente o que o enunciado pediu. Vamos para uma terceira aplicação, né? Um segundo exemplo. Determine a altura do prédio da figura seguinte. Não é lá esses desenhos, isso aqui a gente costuma chamar só de esboço. Até para esboço está ruim, mas vamos lá. O que acontece? A pessoa provavelmente esteja aqui, está observando o prédio sobre o ângulo de 30 graus, está a 60 metros da base dele. O que o problema quer? A altura desse prédio. A altura é a distância entre a parte mais alta e o solo. Ou seja, ele quer essa reta aqui. Não é isso? Então perceba, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Por esse ângulo, esse cateto é adjacente, esse cateto é oposto. Então perceba, o problema me deu o cateto adjacente e me pediu o cateto oposto. Qual é a relação que envolve cateto adjacente e cateto oposto? Simples. A tangente. Então, tangente de 30 vale cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos chamar lá de altura, deixar o próprio nome que o enunciado deu, altura. Mas você pode usar a letra que você quiser. Observe que se eu colocar o nome e ficar substituindo, esse processo fica mais lento. Eu já posso colocar o valor direto. Se eu sei que eu vou ter que trabalhar com a tangente de 30, eu já me lembro da tabela, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E já ponho aqui direto, vamos ganhar esse tempo. Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, cateto adjacente. O que está dividindo sobe multiplicando. Então eu vou ter 60 raiz de 3 dividido por 3 é a altura desse prédio, tudo bem? 60 dividido por 3 são 20. Então observa que a distância, a altura desse prédio, desculpa, são 20 vezes raiz de 3 metros. Mais ou menos a altura aproximada de acordo com os valores que o enunciado nos deu. Tudo bem? Então aqui nós fizemos algumas substituições bem simples. E nós vamos, a partir de agora, pensar nos exemplos onde demandem mais pensamento, ok? Aqui, simples substituição e cálculos singelos. Agora nós vamos usar um pouquinho mais de neurônio para deixar as coisas até mais interessantes, hein? Vamos aos exemplos? Bom, galerinha, vimos ainda há pouco alguns exemplos e nós vamos agora para o último exemplo, né, desses mais simples. Bom, temos o terceiro problema. Sabendo que um triângulo retângulo da figura abaixo é isósceles, quais são os valores de tangente de A e de tangente de B? E me deu o triângulo. Bom, observa que o problema não me dá um número sequer. Então eu sou obrigado a construir algumas coisas importantes. Não é isso? Se esse ponto é o A, essa reta eu vou chamar de Azinho. O E eu vou chamar de E minúsculo e o C a reta oposta. Então nós já temos nomes para as retas. Uma outra observação é que tipo de triângulo ele é. Ok? Se ele é um triângulo retângulo, eu vou usar a trigonometria sem problema. Mas ele é isósceles. Aí eu preciso lembrar o que é um triângulo isósceles. Bom, o triângulo isósceles é aquele que apresenta dois lados com a mesma medida. Tudo bem? Então, A é igual a E. Primeira coisa que a gente pode concluir, o lado A tem a mesma medida que o lado E. Primeira conclusão que eu posso chegar. Bom, vamos então buscar a tangente de A. Então, esse A que ele quer estudar é esse ângulo. Então, por esse ângulo, esse aqui é o cateto oposto, esse é o adjacente e aqui é a hipotenusa. Então, vamos pensar aqui na tangente do ângulo A. Qual o conceito de tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, por isso aqui, eu já sei que os ângulos são iguais. E olha que coisa interessante. Toda vez que você divide um número por ele mesmo, qual é o resultado que você encontra? 1.
Então, ainda que eu não tenha trabalhado com números, eu cheguei que a tangente é 1. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para um outro detalhe, olha só que interessante. Se essas retas, se ele é um triângulo isósceles, e ele é, significa dizer que esses ângulos também têm a mesma medida, ou seja, eles têm 45 graus. E quando eu penso na tangente de 45, eu olho a tabela. Tangente de 45 é 1. Então, essa questão, a tangente de A tem 45, a tangente de B também tem 45 e a 1. Percebam que era simplesmente saber o conceito de isósceles e olhar a tabela. Ela não demanda nenhum cálculo. Então, cuidado com aquelas questões que você olha e fala assim, meu Deus, ela é impossível de ser feita, eu vou morrer, eu sou... Não, esquece isso. Simples análise você consegue deduzir ou por cálculo ou pela teoria mesmo. Se ele é isósceles, esses ângulos têm que ser iguais. Então, se ele quer a tangente de A e o A é 45, é só me lembrar da tangente de 45. Tangente de 45 é 1, nem cálculo eu faço. Tudo bem? Então eu me despeço aqui, termino essa próxima aula e na próxima aula nós vamos ver mais exercícios e mais resoluções de problemas. Provavelmente, aliás, certamente vamos trabalhar com os ângulos diferentes, com aqueles ângulos que não são de 30, 45 nem de 60. Como resolver aqueles problemas, não é isso? Tranquilo? Então me despeço aqui e até a próxima.